Olá, estamos aqui para a nossa aula de matemática do livro didático 2, capítulo 4. Aqui nós vamos ver sobre frações, volume e polígonos. Então, começamos com as frações. O que é fração? Fração é um número que representa partes de um inteiro, ou seja, uma divisão de alguma coisa. Essa alguma coisa é quem? O inteiro. Então, eu tenho aqui para vocês os exemplos. Nós temos algumas figuras. E eu divido essas figuras em partes menores. Então, a figura toda é dividida em partes menores. Então, eu tenho o inteiro e divido em partes menores. Então, aqui eu tenho um exemplo, onde eu dividi em 4 partes o meu círculo e aqui está pintado uma. Então, eu dividi em 4 e está pintado uma. Considerei uma parte. Aqui eu tenho outro círculo dividido em 8 partes e considerei 2. Aqui eu tenho um quadrado dividido em 4 partes. Dividi em 4 e considerei uma. Aqui novamente eu tenho outro quadrado com uma outra divisão. Dividi esse quadrado em 16 partes e considerei 4. Então, eu tenho algo inteiro e resolvo dividir em partes menores. Temos uma fração. Então, eu tenho, como vocês já observaram, a fração ela é representada por 2 números e um traço ao meio. Tá? O número de cima é o número que eu considero. Como vocês tinham observado lá, é o número que está pintado. Aonde eu pinto são as partes que eu estou considerando. Ele se chama numerador. Aí eu tenho o traço da fração, que significa que é uma divisão. E eu tenho o número embaixo. Esse número é o número que representa o total de partes que o todo foi dividido. Ele se chama denominador. Então, aqui seriam as partes que eu considerei, ou lembrando do exemplo anterior, as partes que estavam pintadas, que é o numerador, e o número de baixo foi a quantidade de partes que foi dividido o meu inteiro, que se chama denominador. E é essa parte aqui também que vai me ajudar a dar nome à fração. Aqui eu tenho um exemplo para a gente pensar um pouquinho. Então, eu tenho um retângulo que foi dividido em partes. Então, vamos pensar lá um pouquinho. Em quantas partes o retângulo foi dividido? Eu tinha um retângulo inteiro e dividi ele em algumas partes. Quantas partes ele foi dividido? Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Quando eu digo cada uma dessas partes, eu dividi em várias partes, eu estou querendo me referir a somente uma parte, um pedacinho desse. Se eu fosse fazer uma fração, qual seria a fração que representaria só uma parte? E a parte pintada representa que fração do retângulo? Aí sim eu vou ver quantas partes eu pintei para formar a fração. Vamos ver as respostas, ver se vocês acertaram. Então, vamos lá. Em quantas partes o retângulo foi dividido? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividido em 8 partes, o total. Então, eu tinha um retângulo inteiro dividido em 8 partes. Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Então, aqui eu vou me concentrar olhando uma parte, independente se ela está pintada ou não. Eu só quero saber qual fração representa esse quadrinho aqui, ó. Então, é uma das 8 que eu tenho. Então, eu represento 1 sobre 8. Então, é 1/8. Então, cada parte representa 1/8. E a parte pintada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 partes pintadas das 8 partes que foram divididas no meu retângulo.
eu tenho 8 partes. Tá? Vimos também lá a questão do volume. O volume é o quê? É medir o espaço ocupado por um objeto. Então, eu quero saber qual espaço que essa figura, que esse objeto que eu estou vendo, ocupa. Então, lá no livro didático de vocês, ele traz a seguinte situação. Eu vou observar as camadas que tem a minha figura, certo? Então, aqui eu tenho uma camada em azul, uma camada em vermelho, uma camada em amarelo. Então, eu tenho 3 camadas. E eu vou observar como se fossem as colunas. Mas eu tenho que observar tanto as colunas dessa maneira como dessa maneira. Aqui, nesse caso, nessa figura, elas são iguais. São 3 colunas aqui e 3 colunas aqui. O que eu faço? Eu multiplico todas essas quantidades que eu encontrei para dar o total. Então, aqui eu fiz 3 vezes 3 deu 9, 9 vezes 3 deu 27. Então, aqui, o espaço ocupado por esse objeto, eu estou usando os quadradinhos como uma forma de medida. Então, aqui, nessa figura, o volume é 27 quadradinhos. Aqui também eu tenho outra figura. Também vou observar quantas camadas eu tenho. Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3. Então, eu coloquei lá 3 camadas. Quantas colunas eu tenho nessa posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas nessa posição. E quantas eu tenho nessa? 1, 2. 2 nessa posição. Vou fazer a multiplicação. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2, 36. A medida que eu estou usando aqui é o quadradinho. Então, o volume desta figura são 36 quadradinhos. No nosso livro didático, ele traz bastante exercícios com essa informação, sendo a medida o quadradinho. E algumas ele muda, ele dá a medida de 1 centímetro de lado do quadradinho. Quando eu vou trabalhar com centímetro ou outra medida, aí eu tenho que calcular com essa outra medida. Mas o raciocínio é o mesmo, certo? E também temos lá a questão de ver novamente um pouco mais sobre polígonos. E nesse capítulo ele vai trabalhar, então, sobre os ângulos que nós encontramos nos polígonos, tá? Então, o que é o ângulo? Ela é uma figura formada por 2 semirretas que têm a mesma origem. Então, eu tenho uma semirreta aqui que se encontra com outra semirreta aqui. Esse encontro que eu chamo de vértice vai ter uma medida, que é o que eu chamo de ângulo, ok? Então, aqui seria a medida dessa abertura entre as 2 semirretas, ela vai ter uma medida, e essa medida que eu chamo de ângulo. Então, o nosso livro didático traz 3 ângulos para vocês: o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. O ângulo reto é quando se forma um ângulo de 90 graus, certo? Por que o nome reto? Porque justamente ele fica retinho, ó, ele fica bem retinho. Então, quando eu tenho uma linha, uma semirreta aqui e outra aqui que faz esse ângulo bem retinho, eu tenho um ângulo que é medido por 90 graus. O ângulo agudo vão ser todos os ângulos que vão ser menores que o 90. Então, tudo que for para baixo de 90, eu chamo de ângulo agudo. Então, daqui para cá, do 90, do 89 até 1 lá, eu chamo de ângulo agudo. E o ângulo obtuso é o que vai ser maior que o ângulo reto. Então, tudo que for para lá vai ser chamado de obtuso, certo? Então, tudo que passar de 90 aqui vai ser obtuso, até chegar aqui próximo, tá? Então, para cá eu chamo de obtuso, para cá eu chamo de agudo. Então, menor que 90 agudo, maior que 90 obtuso. Então, esses são os 3 que o nosso livro didático traz para que a gente possa ter conhecimento desses ângulos, ok? Então, até a nossa próxima aula.